Oi, o Ciência Sul está começando agora. Hoje é Dia Nacional de Prevenção às Doenças Alérgicas, um problema que afeta 30% da população no Brasil. Dr. João Negreiros Tibiriçá, é presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia e vai falar dos sintomas e dos tratamentos das principais doenças alérgicas, como a asma e a rinite. O inverno está chegando também, é tempo da rinite, né? É animado para quem tem alergia. Vamos falar também de finanças e investimento. Na semana passada, o governo anunciou mudanças no rendimento da caderneta de poupança. O economista Gilberto Braga vai explicar para a gente o que muda, quais são as melhores opções de investimento a partir de agora. O sonho da casa própria não é a partir de agora, é um sonho para sempre e de sempre, né? É o nosso assunto com a superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Nelma Souza Tavares. Ela vai falar da 8ª edição do Feirão da Casa Própria, que acontece até junho em várias capitais do Brasil. A feira traz várias ofertas de imóveis novos e usados a juros menores. E vamos conversar e vamos conhecer João Henrique Vogel. João Henrique é do bairro de Campo Grande, aqui no Rio. Ele também acaba de realizar um sonho de muita gente, um sonho de muitos estudantes do mundo inteiro. Ele foi aprovado na tradicional Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e vai falar dessa conquista com a gente. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail e pelo Twitter. Aliás, o computador não está aqui, não sei porquê. Tomara que ele venha, né, até o final do programa. Era bom, né? Era bom. Bom, vamos começar com a asma, com a rinite, com as alergias. Então, e as alergias, doutor Tibiriçá, como é que são? Olha, as alergias estão cada vez mais prevalentes no mundo inteiro, né? É uma coisa que tem que ser observado, que nas últimas décadas tem aumentado a incidência de asma e rinite no mundo todo. Aqui no Brasil também nós continuamos nesse panorama. Será que é por causa da poluição? Olha, não sabemos. Pode ser poluição, pode ser também um modo de vida que hoje em dia as crianças vivem mais confinadas dentro de casa, né? A vida ao ar livre é uma coisa mais rara. Enfim. A gente também, né? Está mais confinado que antes. Também, né? Os adultos, né? Os adultos. Mais velhos. Estamos todos mais confinados. E isso significa que a gente está mais exposto à poeira, ao ambiente fechado, e no ambiente fechado o vírus e bactérias proliferam mais? Com certeza. E o que acontece? Acontece que existe uma má informação a respeito das doenças alérgicas, né? As pessoas acham, por exemplo, que a rinite, que é um mal que afeta 30% da população, eu canso de ouvir dizer, doutor, já me disseram que eu tenho que aprender a viver com isso. E não é assim. Ninguém tem que viver sofrendo. Você pode viver bem, você pode conviver com a sua rinite, ou melhor, você pode controlar a sua rinite e a partir daí sim, você viver com ela muito bem. Mas não como é que controla uma rinite? Como é que controla uma rinite? Você adota as medidas ambientais, que se sabe, não ter tapete no quarto, não ter animais de estimação, é melhor não ter e assim por diante. Segundo, usar medicamentos de controle. Existem hoje em dia sprays nasais. Você usa o spray nasal diariamente, ou pelo menos usa no período que tem mais crise durante o inverno, e vai ficar muito bem. Tomar um antialérgico quando necessário e, nos casos indicados, fazer a vacina. A vacina elimina a questão da rinite? Não, né? Não, a vacina faz com que o indivíduo alérgico fique mais tolerante àquilo que lhe causa alergia. Então, ele vai ter uns sintomas menores. A vacina, por exemplo, ajuda a impedir que o indivíduo com rinite acabe desenvolvendo asma e assim por diante. São aquelas vacinas subcutâneas? São as subcutâneas, que são as clássicas. Nós agora já temos vacinas sublinguais, que é uma novidade. Mas com injeção mesmo? Não, gotinha. Gotinha? Embaixo da língua, Zé Gotinha. Igual aquela de criança. Bom, melhorou, né? Menos uma injeção, já achei bacana. E isso pode ser utilizado, principalmente em crianças menores. As subcutâneas ainda são mais eficazes, mas a sublingual é mais segura. Mas parece que modernamente elas também são mais passadas, né?
Depois que você faz o que a gente chama a fase de indução, que leva de 3 a 6 meses, você fica mantendo com uma vacina por mês, ou até de 2 em 2 meses. Então, o que fica mais barato e menos doloroso também. Mesmo sendo subcutâneo, é sempre um incômodo. E, por exemplo, uma pessoa alérgica à poeira, ela elimina o tapete, ela forra, o senhor recomenda que forre o colchão? Recomendo, embora não seja uma medida que esteja assim totalmente comprovada a eficácia, existem ainda estudos que são discordantes, mas de qualquer maneira, como uma medida geral, sim. A gente tem que lembrar, um colchão velho, por exemplo, tem de 1 milhão a 2 milhões de ácaros vivendo lá dentro, né? Então, é bom dar uma isolada, né? Isso é uma coisa interessante, o colchão tem validade. E pouca gente repara isso, porque você olha, é validade do iogurte, né? Não é? Do queijo. Mas você não vai olhar a validade do colchão, mas tem que olhar. Tem que olhar, né? Porque esses ácaros ficam morando ali, né? Ficam. Tem como higienizar o colchão, botar no sol, passar algum produto, ameniza isso? Olha, existem até, hoje em dia, no mercado, uns métodos de lavagem de colchão mais eficazes. Não são 100% garantidos, mas certamente diminuem o potencial alergênico do colchão, com certeza. Aquela coisa que a gente faz dentro de casa, de abrir a janela, deixar o sol da manhã entrar, arejar. Fazia, né? Hoje em dia, né? Será que faz ainda, todo mundo? É muito importante o seguinte... No interior era total, botava roupa de cama na janela. Travesseiro na janela. Né? Travesseiro para arejar. E esses vaporetos, esses... O vaporeto, nós usamos vapor, né? aparentados. O vapor, né? O vapor, né? O vapor é muito bom para esterilizar o colchão, mas é óbvio que primeiro o vapor vai alcançar talvez 1 a 2 centímetros, né? Não vai alcançar os 10, 20 centímetros da espessura do colchão. E ele, obviamente, vai matar os ácaros ali. Mas as proteínas, enfim, as partículas do ácaro estão lá todas e a pessoa vai continuar inalando, né? Ajuda, mas não resolve. Mas mesmo olhando a validade do colchão, até você troca o colchão, não é uma coisa que a gente troca toda hora. Né? É verdade. Então demora para trocar. Nem que demora, não tem nada para a gente fazer, porque tem um aspirador de pó que custa uma fortuna incalculável. Tipo R$6.000, que todo mundo fala, você tinha que ter esse aspirador, mas como assim? Não, esse aspirador que né? Esse funciona bem, pelo menos para os travesseiros, para edredom, para o colchão ajuda. E existem empresas hoje em dia que você paga aí uns, sei lá, 100, 200, 300 reais e eles vão lá e fazem uma limpeza geral na sua casa com esse aspirador. Se você fizer isso uma vez... comprar o aspirador. Se fizer isso uma vez a cada 3 ou 6 meses, já vai ajudar bastante no seu ambiente. Aí o custo-benefício fica mais em conta, né? Mais razoável. Porque também, além de comprar o tal do aspirador, parece que tem que fazer um curso, né, para mexer nele. Então, vamos fazer uma demonstração, aí você já perde um tempão naquilo, depois você não aprende direito. Né? Pode ser que nem todo mundo aprenda a lidar bem com isso. Igual o GPS, tem gente que não acerta. Então complica. Eu acho melhor. Gostei dessa ideia. É melhor a solução mais americanizada, exatamente, né? terceirizar. Terceirizar, usar um serviço terceirizado. E, de modo geral, a rinite, por exemplo, isso diminuiria as rinites, as asmas? Não, né? Eu não digo que diminuiria a prevalência, mas melhoraria aquilo que é o nosso objetivo, o controle da doença. A qualidade de vida da pessoa ficaria melhor. Vida, com certeza. Tem que lembrar, Leda, que a asma é uma doença que todo mundo fala também que a asma maltrata, mas não mata, mas infelizmente... Nós temos exemplos. Porque recentemente a gente teve o caso do menino, filho até do presidente Embratur. Eu acho que foi isso. Flávio Dino. É uma história tristíssima, que foi, o menino chegou aí para o hospital de Brasília e morreu de asma. Infelizmente. Agora, é terrível. Né? Eu diria que, não posso dizer que 100%, mas eu diria que 99,9% das mortes por asma podem ser evitadas. Como é que hoje em dia se trata a asma? Qual a última palavra de tratamento em asma? A última palavra de tratamento... Daí a velha bombinha? Mas aí vamos entender. Eu trouxe até um brinquedinho aqui. Pra gente, um brinquedinho. Então, vocês vejam bem.
Isso daqui o que é? É um spray, tá? Acoplado a um aparelho que nós chamamos espaçador. Por quê? Porque para você fazer o spray, você tem que ter uma certa técnica que nem todo mundo tem, que é apertar, inalar, aspirar. prender a respiração por 5 a 10 segundos. Isso exige uma certa técnica. Obviamente, criança não vai fazer isso. Então, para criança, você acopla o spray no espaçador, coloca, essa é uma máscara infantil, então não cabe em mim, coloca no rosto da criança, aperta o spray e a criança fica inalando de 20 a 30 segundos. E ela já aproveitou o medicamento. Esse spray, existem dois tipos. E mesmo se ela ficar chorando, eu sei que a pergunta é se chorar é ótimo. Se chorar é bom. Porque na hora que ela chorar vai fazer... Tá vendo? Na hora que chora... Mas então, pelo menos chora só 20 segundos e não 15 minutos no velho nebulizador. Né? Mas a pessoa tem que usar isso pro resto da vida. Aí é que tá. Eu não gosto dessa palavra pro resto da vida. Às vezes eu venho uma criança ou um adulto com uma história de asma há 2, 3 anos e você propõe um tratamento que aí sim, o spray tem uma substância que é o corticoide inalatório, que é seguro e é para ser usado de modo contínuo por um longo período. Esse longo período vai depender de cada um. Pode ser 6 meses, 3 anos, 6 anos, mas assim que você obtém o controle, ou seja, a pessoa para de ter crises, começa-se a diminuir a dose, diminuir a quantidade, aumentar o período, espaçar. Em alguns casos você obtém remissão até total da doença. Tá? Durante muitos anos, ou pelo menos se você consegue obter uma remissão por 10 ou 20 anos, está bom, né? Muito bom, aí não precisa usar o spray a vida toda. E não tem mais que tomar aquele banho frio, nadar, aquelas coisas? O banho frio realmente não, como diz a nova medicina baseada em evidências, não comprovou que tivesse uma eficácia importante no tratamento da asma. Agora, o exercício sim, o exercício é muito físico. bom. O exercício aeróbico é muito bom, né? Vai melhorar a função cardiorrespiratória do paciente, vai melhorar o seu grau de... É bom para todo mundo. É bom para todo mundo, né? Exercício é bom para tudo. Quem tiver asma e quem não tiver asma. João, é verdade que carne de rã é eficaz contra bronquite? Não sei, eu já ouvi essa lenda por aí. Essa lenda é asma, ótima. bronquite. É verdade. Não, e antigamente se dava para as crianças isso, né? Não, é que existe aí, faz-se muita confusão, né? Por exemplo, a alergia mais frequente na faixa de 0 a 3 anos de idade alimentar é a alergia ao leite de vaca. Tá? Então, a criança alérgica ao leite de vaca, realmente tem que ser retirado o leite de vaca e dar um substituto. Pode ser o leite de soja, mas o leite de soja não contém tantas proteínas, nem contém cálcio, então tem que fazer um suplemento de cálcio. E aí, nessa hora, entra a carne de rã, que é um excelente alimento proteico de fácil digestão para uma criança pequena. E aí, as pessoas associam isso com a asma, com a rinite, e aí já diz que a carne de rã é boa para a asma. Não, a carne de rã é boa como um suplemento alimentar para uma criança que tenha, por exemplo, alergia a leite de vaca. E, obviamente, a criança cresce e se torna muitas vezes tolerante e pode comer tudo. Né? Você sabe que tem naturopatas, nutrólogos que defendem a carne de rã para um funcionamento, um creme, igual uma sopinha de rã, para o funcionamento da vida, na vida adulta, como um suplemento de proteína. Certamente. Então faz sentido. Não, faz sentido. Deve ser algo muito bom do ponto de vista nutricional e também, obviamente, uma boa fonte proteica e parece que é algo de fácil digestão, bem mais fácil, por exemplo, do que a carne de vaca. Então, certamente tem seu lugar. Mas só não pode ser ligado a resolver problemas respiratórios, né? Isso é que a gente não pode confundir. Da mesma maneira como a natação é ótima para o asmático, mas a natação não cura a asma. O que vai curar e controlar a asma é o tratamento adequado. Tá, se você nadar, melhor. Né? Vai ser melhor. Não é a panaceia, mas pode ajudar. Não, a rinite, a pessoa que tem rinite, a pessoa que tem asma tem rinite, ou a pessoa que tem rinite vai ter asma? Olha, 80% dos asmáticos têm rinite alérgica. Tá?
e a rinite é considerado que se chama um fator de risco para asma. Vamos entender. A pessoa que tem rinite alérgica, ela tem 4 vezes mais chance de desenvolver asma no futuro do que quem não tem rinite alérgica. Isso não quer dizer que ele vai ser asmático, mas ele tem mais chance. Tem mais chance. E pode ficar asmático a qualquer tempo da vida? Ou é uma coisa que vem na infância e adolescência? Qualquer idade, você pode iniciar alergia em qualquer faixa etária. Eu tenho pacientes que começaram a ter alergia depois dos 70 anos de idade. É mais comum na infância, porque o indivíduo já nasce com uma carga genética predisposto a desenvolver ou não doenças alérgicas. Então, isso acontece com o contato do ambiente, ele acaba desenvolvendo isso logo na infância. Mas pode acontecer na juventude ou mesmo na maturidade. Quais são esses fatores de contato que mais acentuam a presença dessas doenças? Por exemplo, escuta falar em pelo de animais, poeira. Quais são os fatores que a gente deve evitar? Bom, no Brasil, o mais comum, de longe, é o ácaro da poeira domiciliar, né? Então, a alergia à poeira é o fator mais comum. Em relação a animais de estimação, eu vou dizer até que eu tenho cachorro em casa, então eu sou a favor dos bichinhos. Antes que a Sociedade de Protetores de Animais fique com raiva de você. Mas, realmente, o fato de ter cachorro ou gato em casa, o indivíduo que é alérgico, ele tem mais chance também de desenvolver alergia ao pelo do animal. Então, o ideal é não ter os animais em casa. Mas se tiver, por exemplo, se tiver um cachorro de pelo curto, já facilita, né? Em relação ao cachorro... Sim, sim. Sim, aí eu diria o seguinte, até a questão do tamanho, né? Então, quanto menor o animal, menos influência ele vai ter no meio ambiente, tá? Quanto maior o pelo, mais influência. Mas, na verdade, a alergia não é ao pelo, né? É uma proteína que é do que a gente chama do epitélio do cachorro, né? É a proteína que descama da pele, entre aspas, do cachorro, né? Do epitélio. Então, isso fica no ambiente. É um bom alimento para os ácaros também. Os ácaros aumentam na casa que tem cachorro e gato. Né? Então é tudo entrelaçado. É mais complicado. E o Brasil, essa época do ano, por exemplo, a gente porque assim, no Brasil não tem alergia a pólen, né? Muito pouco, só na região sul, mas Pois é, na região sul mesmo é que vai, agora começa Curitiba para baixo, São Paulo, né? São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, mas especialmente Curitiba. É mais de Curitiba para baixo que aparece. São Paulo também parece estar muito frio, né? Tá frio. Então, com o inverno, piora? Piora. As alergias pioram, a rinite piora, tudo piora? A rinite e a asma tem quase que uma característica sazonal no Brasil de serem mais incidentes e prevalentes durante os meses de inverno. Agora, é bom lembrar que cidades do Nordeste, por exemplo, em Recife, é um dos maiores índices de alergia respiratória em crianças, estudos epidemiológicos foram feitos. Não sei assim, por quê, mas é alto, muito alto. Então, não é um privilégio do clima temperado, não. No clima quente também existe alergia. João, então é cuidar dela, né? Isso me mata uma curiosidade. Recentemente, até acho pelos hábitos, as pessoas todas falam muito de alergias e doenças pulmonares determinadas ou influenciadas pelo uso do ar-condicionado. Né? De uns tempos para cá, inclusive, a gente tem vários tipos de modelos de aparelhos de ar-condicionado e uma cultura dos últimos anos é que todos os carros, acho que 99% dos veículos hoje, já saem de fábrica com ar-condicionado e, sobretudo, nas capitais litorâneas, o hábito de se ligar ao ar é permanente. Isso tem alguma interferência no processo alérgico ou não? Ou quais são os cuidados que tem que se tomar? A interferência que nós temos é aquilo... Volta aquela observação que você fez há pouco tempo atrás, tem que abrir as janelas. O mal que acontece do ar-condicionado é exatamente a pessoa ficar muito tempo respirando um ar que não é renovado. Então, o que é que acontece? Fungos e bactérias que, por acaso, tenham um pouco de fungo no duto do ar-condicionado ou no filtro, aquilo vai ficando e vai concentrando
porque a pessoa nunca abre, ou entra no carro, sempre fecha o carro e liga o ar, ela nunca dá a chance do ar ser renovado. E aí começa a aparecer alergia a fungo, aumenta a alergia ao ácaro, podem aparecer doenças especiais, como pneumonia por legionela, que eles chamam síndrome do edifício doente, porque pode dar naqueles prédios fechados. Comerciais, né? Comerciais fechados. Então, no carro da gente, por exemplo, chegou, entrou, ligou o ar, a gente deve abrir as janelas para ligar o ar? Eu acho que no carro nem tanto, porque você abre a porta, você renova. Agora, é só tomar cuidado para ver, realmente limpar o filtro. É como limpar o filtro do ar-condicionado da casa. Exatamente. Todo mundo lembra, nem todo mundo, mas muita gente lembra. Mas o carro quase ninguém lembra. E uma coisa que ninguém lembra, o aparelho do ar-condicionado da casa, de 6 em 6 meses, tem que ser limpo. É até bom, porque o sujeito vai fazer uma revisão, vai botar um óleo, vai melhorar a performance do aparelho, você vai fazer economia de eletricidade. E vai ter um ar melhor. E quando você abre, você percebe como aquilo ali fica sujo, fica com poeira lá dentro, não é só o filtro, né? Exatamente. É ali que forma exatamente o foco de fungo e bactéria, né? E que vai sair para casa. Vai sair que a pessoa vai respirar. Tá certo. Obrigado, doutor. Volto aí daqui a pouquinho, tá? Pois não. Então, intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. 323271. Na semana passada, a nossa presidente divulgou as mudanças na caderneta de poupança. E hoje, sobretudo no final de semana, os jornais fizeram muitas matérias, né, sobre a mudança, o que vai, se fica na poupança, se vai para os fundos DI, etc, etc. E a gente convidou o Gilberto Braga exatamente para vir aqui ajudar a gente a entender isso, esmiuçar isso, até para a gente poder comprar a casa própria. Não é? Lógico. Então vamos lá, Diego. Quer dizer, o que aconteceu? Tem uma data jurídica para essa mudança na poupança. A data é a sexta-feira passada, portanto, no dia 4. Agora, está valendo, mas não está. O que é isso? Porque a regra foi juridicamente modificada, só que ela ainda não produz efeitos econômicos. Por que ela não produz efeitos econômicos? Porque a regra ela tem uma espécie de um disparador, um gatilho que você só começa a ter efeito quando a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, estiver em 8,5%. Lembrando, hoje a taxa está em 9%. Portanto, quando a taxa baixar, valerá a regra nova para a poupança. Então, significa, primeiro, já foi assinada a medida provisória, com a data de sexta-feira, publicada numa edição extra do Diário Oficial, portanto, tem validade, porém ainda não produz efeitos econômicos, porque uma das condições para que essa regra nova da poupança seja praticada é a taxa de juros Selic baixar para 8,5%. Enquanto ela estiver acima de 8,5%, nada acontece com a poupança, seja depósitos antigos, sejam depósitos novos feitos na caderneta de poupança. Então, o telespectador que está assistindo o nosso programa, ele pode depositar hoje, amanhã, pela internet, na maquininha de autosserviço, ele vai continuar tendo a remuneração da sua caderneta pela regra antiga, recebendo 100% da fórmula que continua valendo até então. É preciso dizer o seguinte, se amanhã baixar e voltar a subir, volta a ter a regra velha. Então, na verdade, hoje, o que o governo instituiu foram duas sistemáticas. Uma
uma remuneração da caderneta quando a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, estiver acima de 8,5%, vai valer a regra que ele já conhece, e quando a taxa Selic baixar para 8,5% ou menos de 8,5%, vai ter uma regra nova. Mas trocando em miúdos, os jornais todos dizem que, caderneta ainda é a boa opção para quem tem até 30 mil, diz o Globo de hoje. Para investir, poupança se mantém mais rentável que fundos DI. A Folha de São Paulo já diz que 100 bilhões em fundo vão perder para a poupança. Então vamos explicar como é que é Perde o grande poupador e perde o pequeno poupador e o médio poupador? Eu acho que existe para o futuro um pequeno prejuízo, muito pequeno para o poupador, seja ele grande ou pequeno em termos financeiros. Na verdade, a regra que vale hoje é de 0,5% fixo ao mês, o que dá 6% ao ano, mais a variação da TR, que é a taxa referencial. Isso, em termos práticos, significa 6,17% ao ano. Então, se você tem R$ 1.000 pela regra que atualmente vale e deixa lá investido na Caixa Econômica ou em qualquer outro lugar, não toca nesse dinheiro, daqui a 12 meses você vai ter exatamente R$ 1.000,64. Ou seja, se você não mexer, você vai ganhar 64 centavos. Certo? 12 meses depois. 12 meses Isso depois. Na poupança ou no fundo? A caderneta de poupança. Na poupança. Tá? A regra nova diz o seguinte: agora, esse 0,5%, que era um pedaço da fórmula da poupança, você não teria quando a Selic baixar para 8,5%. O que vai substituir esse 0,5%? 70% dessa taxa Selic. Então, isso projetado, mais ou menos, esses mesmos R$ 1.000, no momento em que a taxa baixar para 8,5%, e isso já pode acontecer ainda no mês de maio, porque há uma reunião do Copom, que é quem decide as taxas, no dia 30 desse mês, portanto, a possibilidade real, concreta de diminuir de juros e disparar esse gatilho da regra nova existe. Então, esses R$ 1.000 na regra nova, a gente projeta que ele teria, depois de 12 meses, R$ 1.061. Então, eu estou dizendo o seguinte: você botou 1.000, vai tirar 61 de ganho, na regra nova. Na regra velha, você teria R$ 64, ou seja, a cada R$ 1.000, você perderia R$ 3. E se é fosse... muito pouco para, por exemplo, a gente calcular que haveria uma grande mudança no comportamento do ponto de vista, pelo menos, financeiro, dentro de uma certa racionalidade matemática. Então não vale a pena tirar do fundo, se você tem dinheiro no fundo DI. Se Não. a pessoa tem dinheiro no fundo DI, não deve tirar. Não, a gente está falando de poupança. Pois é, na poupança, quem ganha mais? Não, o fundo DI a longo prazo, ele dá mais. Né? Dá mais. Pós-fixado, né? Ou pré-fixado, tanto faz, Também. porque o fundo DI, depois de 24 meses, você tem uma alíquota menor de imposto de renda. Até 24 meses, a cada 6 meses, você tem mudanças de alíquota. Então, você começa pagando 27,5%, no final você vai pagar 20%, vai caindo aos pouquinhos, mais ou menos 2,5% a cada 6 meses o imposto de renda. Então, no final, você consegue pagar um pouco menos, pode pagar até 15%, se ficar muito tempo, dependendo do produto que você contrate no banco, se é um fundo de renda fixa combinado, por exemplo, com previdência privada, aí a gente vai entrar muito dentro das questões. Mas o fundo DI, ou os fundos de renda fixa em geral, eles, de uma forma bruta, eles rendem muito mais que a poupança, o rendimento bruto, acumulado. Só que dependendo do prazo da aplicação, ele terá um imposto de renda maior ou menor. O que acontecia, o que vinha possivelmente iria acontecer, que se o governo permanecer com a política de redução de taxa de juros e os fundos de renda fixa, eles são lastreados em títulos públicos federais, o que aconteceria? Você coloca o dinheiro no fundo, o fundo de renda fixa compra títulos públicos federais, os títulos públicos federais são remunerados pela taxa Selic, a taxa Selic está caindo, o fundo de renda fixa rende menos. A caderneta de poupança, com uma fórmula fixa de 0,5% ao mês mais TR, ultrapassaria em determinado momento o rendimento da renda fixa. Daí a fuga esperada de recursos de uma modalidade, renda fixa, para a caderneta de poupança. Então, esta mexida,
que o governo faz na caderneta é para criar uma hierarquia de remunerações. A poupança, por ser isenta de imposto de renda, por ser garantido, por ser um produto de grande aceitação popular, é aquele que rende menos. E os fundos de renda fixa, DIs, teriam que render um pouco mais. Mas na poupança você pode colocar qualquer valor, no fundo não. No fundo, vai seguir a política de cada banco. Agora, de uma forma geral, hoje, a partir de R$10, você já pode aplicar em fundos de renda fixa nos bancos públicos. Então, existe muita facilidade. O grande problema do fundo é que, dependendo da instituição bancária, você tem que sair da sua casa, você tem que conversar com o gerente, tem que preencher algum papel, ou você tem que responder um questionário na internet sobre o seu perfil de risco como investidor. Então, tem uma série de, digamos assim, de barreiras que torna aquilo pouco atraente. Enquanto na caderneta de poupança, você já sabe como é que faz. Muitos bancos já vinculam o dinheiro da conta corrente à própria caderneta. O dinheiro dormiu na conta um tempinho, vai para a caderneta automaticamente. Você passou um cheque ou passou o cartão de débito, ficou em vermelho na conta, ele vai lá na poupança, faz o saque para cobrir. É mais fácil para administrar. É mais fácil e não dá trabalho, não tem que ficar verificando qual é a taxa de administração, quanto rendeu no mês, e baixou a taxa Selic, será que isso vai mexer com o meu dinheiro lá no fundo DI? Então, para a maioria da população que tem na caderneta não apenas uma forma de poupança, mas, sobretudo, uma forma de reserva para emergências, para cobrir o saldo vermelho na conta corrente, é bastante atraente a caderneta, que vai continuar sendo. Porque quem gasta vai continuar se endividando, vai continuar gastando. E aqueles que já têm o hábito da previdência irão ser mais cautelosos. Acho que é importante ratificar, né, Gilberto, que primeiro que essa nova regra só vale para os depósitos a partir de 4 de... Isso. Conforme você falou, né? E segundo, assim, se Peraí, você... então os depósitos anteriores a 4 continuam como tendo, estão. independente da variação da Selic, vão continuar na forma Porque tudo que é antiga. novo a gente estranha, né? Tem que fazer uma conta, né? Tem que prestar atenção, porque para mim, por exemplo, que não sou boa nisso, para mim a taxa Selic era só uma notícia do Jornal Nacional. Né? Reunião do Copom, taxa Selic, eu não me envolvia muito com isso no cotidiano, né? Porque a gente não se envolve diretamente no cotidiano. As pessoas comuns. Não, mas quem não não vocês que são assim, do ramo, né? do ramo, né? A gente que não é, a gente fala, e baixou, tá bom, não vai baixar o juro do cheque especial, não vai baixar, a gente também tem mas essa lucidez e essa curiosidade todos temos. E além dessa questão do corte, ou seja, aquilo que era antigo até o dia 3 vai continuar sendo pela regra velha, e somente o que for depois disso, quando a taxa Selic baixar, será remunerado pelo novo, na hora que você usar, eles primeiros irão sacar o novo, que é o que rende menos, eles irão preservar o velho. Então a regra é, o último depósito vai ser o primeiro a ser sacado. É isso que eu ia falar também. Eu acho que interessante é isso, que se você precisar sacar, o que vai sair da sua conta primeiro é como se estivesse lá carimbado esse recurso pós-dia 4. Então, o que vai sair primeiro é esse que renderia menos se a taxa cair. Aquele mais antigo é o último a ser mexido, caso você precise retirar recurso da poupança. Isso é bacana, né? E quem vai Isso, controlar é o exemplo, banco, incentivo. viu, Leda? Quem controla é o banco. A pessoa não precisa se preocupar, ligar para o gerente, ir lá no balcão e falar assim, olha, eu vou sacar, mas saca daquele que rende menos. Não. Isso automático. É automático, o próprio computador do banco, o sistema já vai fazer esse controle e vai fazer essa alocação de forma automática. Ele sempre vai utilizar primeiro a caderneta que rende menos. Tá certo. Ô, Nelma, e a casa própria? O feirão é animado, né? Diz que foi animado, né? A nossa campanha aqui da alergia em 21 estados, não é isso? Em 21 estados. O feirão também em vários estados. Né? O feirão acontece nas 13 maiores capitais do Brasil. Nesse final de semana que passou foi Rio, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Recife. E aí no final de semana de 18 vão ser mais 3 capitais, São Paulo, se não me engano, São Paulo, Curitiba e Fortaleza, de 18 a 20, de 25 a 27, Uberlândia, Campinas e Porto Alegre,
e Belém e Florianópolis de 8 a 10 de junho. E por que que Uberlândia entrou nisso? Porque Uberlândia é uma cidade... Ah, não que- tem a ver com capital? Tem a ver com... falei capitais, mas são as maiores tá, cidades. por isso que as então maiores são as cidades. maiores cidades É. do Brasil. A grande maioria são capitais. São capitais, né? claro. Mas Uberlândia, então, já cresceu tanto assim. Olha que barato. Tem um mercado muito aquecido de imóvel lá, né? E assim, a expectativa vão ser, juntando essas capitais todas, a gente está falando de 430 mil imóveis à disposição do feirão, né? Seja imóveis novos, usados, ou imóveis na planta. Aqui no Rio agora teve no final de semana com 46 mil imóveis à disposição no feirão. Foi um sucesso, ainda mais com essa redução da taxa de juros que foi anunciada na véspera do feirão. A Caixa já vinha implementando um programa, né, de Caixa Melhor Crédito, de redução de juros das operações bancárias, mas a queda da taxa de financiamento imobiliário foi anunciada agora na véspera dos feirões. Mas então, a para você Caixa ter uma tem ideia... o melhor crédito mesmo, né? sempre teve, né? Sempre teve. E agora com a redução das taxas ficou melhor ainda. A Caixa está puxando Você é o fã mercado. da Caixa, né? Sou. Não, mas porque é porque trabalho, porque a se diz. empresa é uma empresa Todo mundo que diz faz isso. muito, tem o seu lado social muito forte, é um instrumento de política do governo. Foi importante na época da crise, em 2009, quando os bancos se retiraram do mercado, né, não emprestavam recursos. A Caixa e outros bancos federais, o Banco do Brasil, tiveram um papel importante e agora também na política de redução do spread bancário. Né? Você tem uma ideia, para financiamentos de imóvel dentro do sistema brasileiro, do sistema financeiro habitacional, são imóveis até 500 mil, a taxa caiu de 10 para 7,9. É mais do que 22% de queda na redução. Isso representa, num ano, quer dizer, pode cair até 7,9. Tá. Quem não tem nenhum vínculo com a Caixa, vai lá só pegar o financiamento, a taxa cai de 10 para 9. Se você tem conta corrente, já tem relacionamento com a Caixa, cai para 8,4. E se você traz a conta salário, cai para 7,9. Isso significa uma redução de quem cai de 10 para 9, por exemplo, uma redução num financiamento de R$200 mil, no primeiro ano de pagamento de prestação, significa uma redução de R$1.800. E ao longo de 20 anos, R$18 mil. Se for de 10 para 7,9, significa mais de R$3.500 de economia no primeiro ano de pagamento das prestações. Agora, Nelma, a pessoa que está assistindo, que é assalariada, mas não recebe o salário na Caixa Econômica, que, portanto, ia pagar uma taxa mais cara, né, próximo de 9%. Ela pode fazer a portabilidade, levar o salário para a Caixa para receber, ter direito a essa taxa mais barata? Pode, a qualquer momento. E quais são os documentos que são necessários para o feirão? Isso são duas perguntas que sempre fazem. Os documentos para você dar entrada no financiamento é identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência. Se você quiser trazer sua conta salário para a Caixa, isso é uma coisa que a lei agora permite que você receba o seu salário aonde você quiser. Basta pegar um formulário, no próprio site da Caixa você tem esse formulário à disposição, preencher esse formulário e levar no banco, não é na empresa, é levar no banco onde a empresa tem o convênio de conta salário para os empregados. Então, o próprio banco, no dia do seu pagamento, ele transfere através de um documento de transferência. Tipo um DOC? Um DOC é uma TED, tá, né? E que tem um código específico, que é um código de Mas esse não implica em custo para o... Não implica em custo nenhum, não. Isso está garantido.
Ah, Pro Para quem? empregado. Pro patrão? Não, para o empregado. empregado. Pro empregado. Para Nem fazer o pro empregado, DOC, nem- o Os TED. bancos são obrigados a atender sem custo nenhum a essa vontade Nem o do patrão, nem o empregado. empregado. Hã? Nem o patrão paga taxa, nem o empregado. Não. Mas o DOC não custa R$ 7,80, R$ 8,00? Não, nesse caso não. Ah, nesse caso é isento. É isento. Tá. Custa Por até conta dessa 13 às vezes. responsabilidade. Não é? Por Não conta tem dessa DOC, o lei TED, que- Aham. Hã? de R$ 13, tem banco que cobra isso. Tem banco que é fixo e tem banco que é um percentual em cima do valor que você está transferindo, limitado a um determinado valor. Mas é lei, você tem o direito de escolher o banco aonde você quer, independente da sua empresa ter convênio com de folha de salário com um determinado banco. Nesse caso, eu fico aqui evitando de falar marcas e tal, mas nesse caso eu vou falar. Se você recebe no Itaú ou no Bradesco e você quer receber na Caixa, isso não importa. Nem o Bradesco e o Itaú estão obrigados a fazer essa Qualquer transação. banco sem é custo obrigado nenhum, a passar sem para onde custo. o cliente quiser. Porque se eu quero sem custo passar da nenhum. Caixa Econômica para o Itaú, do Itaú para a Mesmo, Caixa mesmo, Econômica, mesmo para eu... o funcionalismo, desculpe, mesmo para o se- funcionalismo público? Com certeza. Perdão, desculpe. Ah, Com é? certeza. Porque eles estão fazendo campanha, né? Traga seu salário para cá. Mesmo para o funcionalismo público. Hoje qualquer um tem direito à portabilidade. Porque se você faz como pessoa física, você paga isso Paga. e até mais. É. Isso acontece Pede com as o dólar. operações Já paguei de crédito R$8 também. É. Você pode passar a sua operação de crédito de um banco para outro Ô, sem. Nelma, e a pessoa, uma pergunta que sempre faz, assim, a pessoa pegou um empréstimo, se enrolou, e aí está com uma dívida, está parcelando a dívida, ou ficou com uma restrição no nome dela, no serviço de proteção ao crédito. Isso atrapalha pegar o financiamento? Ela consegue essa taxa mais barata? O que ela tem que fazer? Tem que primeiro pagar a dívida, renegociar, ou a Caixa Econômica é tolerante com isso? Não. Se você tiver problema de cadastro, a princípio você não poderia pegar um financiamento. Agora, existe. Você tem uma série de operações de crédito disponíveis que não necessariamente você fica restrito à questão do cadastro. Por exemplo, consignação. Várias empresas têm convênio de consignação, seja com a Caixa, seja com qualquer outro banco. E, no caso, como as prestações são descontadas em folha, você não precisa necessariamente obedecer à questão da restrição cadastral. Tá? Então, por exemplo, a gente tem convênio com várias empresas, os convênios são um nível de inadimplência muito baixo, e aí você pode fazer o seu empréstimo independente de você ter restrição cadastral. Sei. Então, você poderia pegar uma operação dessa, resolver o seu problema e pegar o financiamento habitacional. Sei. E quem já comprou e pagou a taxa mais cara, foi antes dessa redução, já pode ir lá renegociar? A Caixa Econômica já tem uma linha para rever os contratos antigos ou somente para os contratos novos? Não existe essa previsão. Ao longo dos anos, essa história existiu. De um determinado momento, a taxa está num valor e depois cair ou aumentar. Os contratos anteriormente... E Nelma, uma curiosidade. Diz que o financiamento pode ser de 10, 20 anos. Mas vamos colocar, no meu caso, a turma acima dos 60. Pode pegar financiamento de 20 anos ou aí diz, não, meu filho, você vai morrer antes e não dá para pegar? Não, tem uma limitação de idade, que é 80 anos. Então com você tem que 60 dá para vir. completar. Dá para fazer. Dá para vir. Eu estou sentindo falta de falar um pouquinho, mas peraí, vou precisar esmiuçar isso. Tá. A Caixa vai financiar para uma pessoa até o aniversário dela de 80 anos. Isso. Então, se ela tiver... Quantos anos você tem? 18. Pô, 18 anos. Ele pode fazer Esse garoto em pode fazer 30 em anos. 30, ele vai poder fazer em 60, mas pode fazer em 30. Uma pessoa de 60 anos pode fazer em 20. E aí uma pessoa de 61 pode fazer em 19, assim? 18, Tá. Então cada um vai fazer na sua própria conta para saber quanto pode pegar. É lógico que isso vai envolver o quanto que você ganha, o quanto que Não, você claro, pode mas pegar isso de vai valer pra todo prestação, mundo. a sua prestação
bobear Sim. vai ser maior um pouco Porque do o que seguro quem vai ser mais fosse caro. financiar em 20 anos, O 30 seguro vai anos, ser mais né? caro. A parcela do seguro é maior, Sim. E a prestação, Nelma, está limitada a 30% da renda a comprometida? 30%. Da renda 30%. comprovada. Da renda comprovada. Não, a Caixa Pura Renda também. Você pode não ter uma renda formal, mas se você tiver como comprovar ao longo dos últimos 6 meses, através de extrato bancário, através de cartão de crédito, através de carnês, através de gastos que você tem mensalmente, que você possa comprovar a Caixa Pura Renda também. E essa comprovação pode ser feita pelo casal, quer dizer, Pode compor renda. pode compor a renda. Pode, Isso é pode, importante. pode. Né? Independente de ser casado oficialmente ou não, você pode compor renda com a mãe, pode compor renda com o filho, com o irmão, pode. E como é que ficaram os preços desse feirão do Rio de Janeiro com a nossa bolha imobiliária carioca? Hein? Olha, João, eu arriscaria te dizer assim, que o Rio de Janeiro, eu acho que o Brasil inteiro, mas o Rio de Janeiro mais ainda, né? Porque a gente mora aqui no Rio, sabe disso. Ficou muitos anos sem investimento, né? E muitos anos que a cidade estava muito largada, e os imóveis estavam desvalorizados. Então, o que aconteceu com esses investimentos todos, com essas políticas públicas todas, com as UPPs, uma série de coisas? Os imóveis deram uma disparada, é verdade, aumentaram. Agora, o que a gente percebe é que isso começou a chegar numa... Um limite. Porque não tinha como mais ir aumentando. Você já vê hoje, e nos próprios anúncios de jornais, as pessoas colocaram o preço lá em cima e agora estão começando a ter que diminuir, né? Vendo que não dá para sair aumentando indefinidamente. Então, eu acredito que isso esteja começando a... Agora, houve realmente uma valorização muito grande. Ô, Nelma, eu fico imaginando assim, aquela pessoa que está namorando um imóvel, já encontrou mais ou menos o imóvel que ela quer, que ela sonha. Ela pode pegar esse imóvel e tentar financiar lá no feirão? Quer dizer, o feirão, a grande dúvida que as pessoas sempre perguntam assim, eu só posso comprar aquilo que está lá ou eu posso pegar um imóvel que eu vi, o anúncio, visitei, gostei, e ir lá no feirão tentar financiar? Pode ir lá, porque lá a gente tinha toda uma estrutura, numa agência, 120 pontos, 60 pontos de simulação, 60 pontos de avaliação mesmo. Então, a pessoa podia ir lá, podia abrir conta, fazer cheque especial, pegar empréstimo, fazer financiamento e com aquela carta de crédito que foi, né, aquele valor que foi dado ali para ela comprar o imóvel. Aquela coisa da papelada, né, de cartório, certidão, isso sai na hora lá também? Não. E é mais barato ou cada um tem que sair correndo aí nos cartórios para... São os imóveis que as construtoras foram financiadas pela Caixa e tudo, esses imóveis já estão avaliados, você não precisa de ônus reais, você não precisa dos documentos do vendedor, né? E agora, na verdade, o único documento que, mesmo que seja usado, o único documento que o cliente precisa levar é a certidão de ônus reais, se for imóvel usado. Por quê? Para a Caixa ver ali, aquele imóvel não está comprometido, não tem nenhuma restrição, não tem problema nenhum. As outras certidões, agora você tem que apresentar no cartório no momento do registro de imóvel. Então, você tem mais tempo, você não precisa esperar. Você pode fechar o contrato e depois ir lá no RGI registrar os imóveis com essas certidões. Eu tenho um amigo que, mesmo tendo dinheiro na hora de comprar imóvel, ele diz que mesmo se ele tiver que financiar 100 mil reais, ele procura a Caixa, porque a Caixa apura tudo sobre o imóvel, então ele não corre nenhum risco. E eu mesma tentei comprar um apartamento e na hora o apartamento que eu sonhei, que eu queria, que eu vi, que eu me apaixonei, etc.,
E aí eu me lembro direitinho do rapaz que cortou o meu sonho, com toda a razão, da Tinha Caixa. restrição. Porque ele dizia assim, de jeito nenhum, você não vai fazer isso de jeito nenhum. Eu falei, como assim? Eu quero fazer isso, tá? Ele Vai não virar pode, pesadelo. porque na hora de tirar essa certidão de ônus reais, aparecia uma coisa assim, sabe essas coisas que as pessoas vão driblando, até mesmo a justiça, né? Tinha que ser leiloado, mas não foi, não estava registrado de novo nas Ilhas Seychelles, sabe como? Uma ilha dessa, estou falando de Seychelles como Paraíso uma fiscal. figura de retórica, mas é uma coisa dessas. Podia ser outra, entendeu? E foi a Caixa que me salvou da enrascada, assim. Isso é muito importante. Isso é Pra muito quem importante, vai comprar porque imóvel usado, você tem que saber tudo sobre o outro que está te vendendo, né? porque o imóvel pode estar alienado, o vendedor pode ter uma dívida no mercado que o imóvel já esteja... Já está todo comprometido. comprometido, né? Então, isso é importante, sim. Agora, quando é imóvel novo, você não precisa dessa documentação toda, né? A Caixa, Também é muito mais a Caixa caro, né? financiou... Oi? Também é muito mais caro. Na planta, não. Na planta. Mas aí você tem que segurar a onda da prestação e de morar. É verdade, Tem é que verdade. mobiliar. mais A caro Caixa pra você. já aquele financiamento novo para mobília, para botar A linha geladeira, branca, móvel, pelo Já. menos na minha casa, Minha Vida, já sai automático, não é isso? Já estamos fazendo avaliação para a pessoa São também R$2.000, é isso que você pode Isso. pegar? Mas Então, mesmo para a pessoa que não tá já tem a casa, por exemplo, uma pessoa que porque já é uma comprou... linha independente da, Pois é, a do pessoa já tem lá a financiamento. sua casinha e tal. Pode. Ela, digamos que ela esteja, que seria o cenário ideal. Ela já pagou a casinha dela, está paga, agora ela está com as coisas, os equipamentos domésticos meio precários. Aí quer mudar, lógico. Quer mudar Todo mundo isso, que é claro. tem casa todo nova mundo quer fazer isso. Verdade. Aí você pode fazer esse financiamento paralelo, assim, se você tiver Pode. financiado esse imóvel pela Caixa. Você pode. A qualquer momento. Esse a qualquer 30% momento. é só em relação ao imóvel. A prestação do da casa financiamento própria. habitacional. Os outros para a linha branca, não sei o quê, está fora desse 30%. Tá fora. Tá E, certo. e qual é, assim, num limite, o limite é 500 mil de financiamento. Não, dentro do sistema financeiro Financeiro, habitacional. assim, Agora, e a qual é Caixa também faz financiamento para imóveis E acima para o de imóvel 500 mil. novo ou usado, qual é a entrada que você tem que dar, o percentual? Depende do prazo. Ah, tá. Se for velho, Dentro do se for gente... por exemplo, no recurso... com Acima de 60 anos tem que dar 50%. Não, vamos aprofundar isso. A entrada, quer dizer, o que seria a entrada, vamos chamar assim, né? Para um imóvel acima de 500 mil, seria quantos por cento? Se ele financia em 30 anos, 20%. E se ele financia em 20? 240, 10%. 10%, não, eu falo em 20 anos. 20 anos, então, dá 240. Ele tem que 240 dar, ele tem meses. que dar 240 meses. Ele tem que dar Ah, tá. Obrigado. 10%. 10%. E se for em 20 anos? Em 20 anos... 20%. Não, em 20 anos ele financia 100%. Dentro do recurso fundo de garantia, financia 100%. Em 30 anos ele financia 80%, e em 20 anos... Eu falei dos 20 anos é 240 meses, né? Em 15 anos, perdão. 15 anos, 100%, 20 anos, 90%. Quer dizer, em 15 anos, se 30 você faz um 80%. financiamento, vamos supor, de 200 mil em 15 anos, um imóvel de 300 mil. Você porque pode, 200 200 mil em 20 anos, você pode financiar 100%. 100%. E pode usar o fundo para o sinal ou para bater a prestação, né? E O fundo de garantia, o fundo de garantia, você pode utilizar até imóveis dentro do sistema financeiro de habitação, até 500 mil reais. Agora, o financiamento com recurso fundo de garantia é outra coisa. É para baixa renda. Mas no feirão você pode usar o fundo? Se eu for lá, até 500 mil, é isso? Você pode dar Eu vou entrada comprar. para utilizar o fundo de Ou garantia. eu posso usar para diminuir as prestações iniciais? Pode. Pode. Ou porque o para dar pessoal de fica entrada, apertado. ou usar o fundo de garantia para dar a parcela de entrada.
Pode utilizar. Nós fechamos muito negócios no feirão. Assinamos muito contratos no feirão. Acaba Mas eu não quando? entendi. Feirão aqui no Rio? Já acabou, foi Mas eu sexta, não sábado entendi e uma domingo. coisa. Ah. Afinal de contas, se você vai financiar um imóvel acima de 500 mil, você tem que dar quanto de entrada? 20%. Todo mundo? Porque acima de 500 mil está fora do sistema Então, financeiro mais de 500 habitação. mil, em qualquer situação, se Você tem custar que dar- 1.800.000, se Você tem que custar, dar sei lá, 1 milhão ou se 5 custar milhões, 2 milhões. vai ser isso. Você tem que dar 20% de Se entrada. você tiver 18 anos, se você tiver 30, Tem que 60 dar anos, 20% de entrada 20% de entrada é para todos. para todos. Tá. E aí, a partir daí, você vai discutir a idade, aí tá valendo tudo aquilo que você falou. Isso. Né? Tá bom. Valeu, a gente volta aí daqui a pouquinho com alguma dúvida que vem aqui pelo Twitter ou pelo... ou sei lá como, por um tambor, por um e-mail, sei lá por quê. Intervalo de novo, a gente volta já já para conhecer esse garoto, João Henrique Vogel. Ok? Sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Conversando com o João Henrique no intervalo e eu vi essa foto, olha aqui, ele na porta de Harvard. Aí eu falei, essa foto ficou bárbara. Aí eu olhei para ele, saquei que a ideia não era muito dele, assim. Falei, isso é bom para botar no porta-retrato, isso é coisa de mãe. Não deu outra. Foi minha mãe. Tua mãe que pediu Não, pra você fazer essa foto. ela falou que Claro tira muita que é. foto, qualquer lugar que você for, tira muita foto que eu quero ver. É claro, mas é maravilhosa. Olha essa aqui também. Muito boa. E ela já colocou no porta-retrato? Não, ela coloca no Facebook, né? Ah, coloca. Aí compartilha pra todo O mundo. porta-retrato agora é o pois Facebook, é. né? Eu que estou mais antiga que a sua mãe, que eu já quero botar no... Mas eu quero botar no porta-retrato e no Facebook. Aham. Olha essa com a mochila. Isso aqui é uma mochilinha já de lá. Eles deram pros calouros, né? Que Os estavam calouros. visitando, da turma de 2016, né? Aí, a turma de 2016. E aí, como é que é isso, hein, Henrique? Como é que é o caminho? Como é que foi a chegada lá? Depois eu quero saber do caminho para chegar. Como foi a chegada lá? Vou esse mês? chegar assim, você quando você pega essa mochilinha e chega, você já estava escolhido? Já estava... É, Aqui porque- você já está pré-selecionado, já está Sim. certo. Não, aí eu fui admitido e aí esse é o período de visitas da universidade. Então muita gente ainda está decidindo e esse é o período que eles têm para vender para você o produto, né? E aí, Já te venderam? Não, eu já estava comprado. Né? Então, assim, eu tinha passado para Harvard e para Duke, mas eu acredito... Bom, no ramo que eu quero, Harvard é a melhor ali no país e no mundo. Então eu fui direto, mergulhei de cabeça. E qual é o ramo que você quer? Na verdade, eu estava procurando um lugar porque eu sempre fui muito de exatas, assim, matemática, física e química. Só que, recentemente, eu tive essa vontade de fazer uma coisa mais social, entendeu? Então, eu estou mais interessado em estudar economia e ciências políticas do que estudar física, por exemplo. E Harvard tem os dois. Você não tem, assim, por exemplo, tem universidades que são muito tecnológicas e outras são muito sociais. Não, Harvard tem o melhor de tudo, né? E o melhor de tudo academicamente e socialmente também, né? As atividades extracurriculares no campus, toda a vida ali, viver ali, porque Harvard é o tamanho de uma cidade, é uma coisa gigantesca. Então você vive ali e você estuda ali, é perfeito. Você está felicíssimo, né? Nossa. Com certeza. Com certeza. E como é que você soube, hein? Qual foi o momento, assim? Pois é, eu estava em casa dormindo, de tarde assim, aí meu celular tocou, número confidencial, aí eu já fiquei meio assim, né, porque número confidencial para mim costuma ser Skype, aí eu atendi, falou, João, aqui, meu nome é Jim Poltz, eu sou oficial de admissões de Harvard, aí eu, ai meu Deus, aí acordei na hora, né, aí eu tô ligando para dizer que você foi admitido para a turma de 2016, eu, caraca, comecei a gritar, isso é de verdade, sério, não sei o que, chamei minha mãe, não tinha ninguém em casa na hora, aí eu, nossa, isso é sério, não tem volta, não é trote, não, é sério, eu vou te mandar um e-mail, vou te ligar pelo Skype e tudo mais. E aí eu liguei para meus pais, liguei para os diretores da escola, liguei para meus amigos, liguei para todo mundo. Né? Eles selecionam com 4 anos de antecedência. Não, é porque a turma de 2016 é quando eu vou me formar. Eu vou me formar em 2016, entendeu?
Eu vou entrar agora em agosto, começa em agosto. É aquele livro americano, né? A turma de 2016. Aí tem a foto. Sim, pois é. Parece coisa de filme, né? Vem cá, não parece? Parece. Você já viu o filme assim? Não, né? se a gente vê pelo filme, a gente nunca sabe se é igual, né? Mas Eu né? acho que superou as expectativas. Se você está sendo tratado como a turma de 2016, Com é porque certeza. essa parte é É igual, isso vou mesmo. ver o resto. E como é que você chegou lá? Pois é, eu tive a ajuda de muita gente, né? Sozinho eu não teria chegado. Claro que primeiro eu acredito que a ajuda foi dos meus pais, que viveram para me dar a melhor educação que tivesse ao alcance deles, entendeu? Assim, sacrificaram tudo pela minha educação. E logo depois da minha escola, que me deu uma super preparação para as provas que eu fiz, né? E do meu curso de inglês, que eu fiz 9 anos de curso de inglês, então eu fiz provas tanto de inglês quanto de conhecimentos específicos, que você escolhe a matéria que você faz. Eu escolhi matemática, física e química. Então, assim, o inglês, claro, foi do curso, matemática, física e química foi da minha escola. E qual é o curso com essa escola? Eu fiz curso de inglês no CCAA e estudei no Sistema Elite de Ensino. E, claro, eu tive ajuda também, assim, um amigo meu ano passado me disse que tinha essa oportunidade, está até no Japão ele agora, o Pedro Paulo. E ele falou, olha, eu já tentei, não consegui, mas quem me ajudou muito foi a Education USA. A Education USA é um órgão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e eles são a fonte oficial de informação sobre estudos nos Estados Unidos. Então, aqui no Rio de Janeiro, eles ficam na PUC, mas eles têm 23 escritórios pelo Brasil. E aí ele falou, olha, vai numa palestra do Education USA que você vai entender como é que funciona esse processo. Porque não é só fazer prova. Aqui a gente faz o Enem, acabou, não. Lá é uma coisa bem holística, bem completa. Então eu fui nessa palestra do Education USA, descobri como funcionava tudo, descobri que era caro também, assim, você... que a gente chama de aplicar, né, que é o application. Você aplicar é uma coisa cara, pode variar de 3 a 5 mil reais, só pagar as provas, pagar envio de resultado, envio de documento. E eu percebi que eu não tinha condições financeiras de bancar aquilo. Aí eles disseram, olha, a gente tem um programa chamado Oportunidades Acadêmicas, que você se candidata, é todo um processo seletivo, mas a gente seleciona alguns alunos brasileiros por ano para poder financiar todo esse processo de aplicação. Pagar as provas, pagar a preparação, pagar envio de documentos. E aí eu me candidatei. Fui aceito pela Oportunidades Acadêmicas e o Obama pagou todo o meu processo de aplicação. Entendeu? Então, Vem cá, por que você foi admitido? Porque você apresentou umas boas notas o no processo colégio? seletivo, na verdade é assim, eu acredito, porque eles vão olhar o histórico escolar do ensino médio, notas de provas, né, que seria pré-requisito você ter proficiência em inglês, você faz o TOEFL, que é uma de proficiência em inglês, faz o SAT também. Eles pedem cartas de recomendação, pedem atividades extracurriculares ao longo do ensino médio, isso é importantíssimo. O aluno não pode ser só notas, não pode ser aquela máquina chata que só quer estudar, entendeu? Tem que ser assim, por exemplo, se não tem um aluno que gosta de fotografia, quem vai tirar foto para o Jornal do Campus, sabe? Tem que ter o cara que gosta de teatro, o cara que é o atleta, o cara que gosta de música. Né? A atividade extracurricular é uma coisa muito forte. O que você apresentou? Eu apresentei, eu tenho medalhas em Olimpíadas Científicas de Química e Astronomia. De Química? Olimpíada Estadual de Química, Olimpíada Nacional de Química, Olimpíada Nacional de Astronomia, eu tenho alguns prêmios. Eu gosto muito de teatro, tenho um prêmio em competição de teatro. É assim, bem variado, né? Que bom. E eu apresentei também uma atividade comunitária muito legal que eu fiz lá. Eu sou de Campo Grande e eu fiz com um abrigo em Santa Cruz, da Dona Maria. Meu pai me apresentou esse abrigo e eu decidi que eu queria fazer um grande projeto. Então, em 2010, assim, durante o ano todo, a minha escola, minha unidade lá de Campo Grande, tem aproximadamente 500 alunos, a gente trabalhou durante o ano todo arrecadando doações de roupa, alimentos, brinquedos, comida. E a gente arrecadou mais de 1,5 tonelada de comida, assim, no ano todo. Então, assim, eu apresentei essa atividade comunitária, porque isso conta muito. Eu tenho experiência profissional, já trabalhei na área de informática, trabalhei em 2 empresas diferentes, trabalho desde 14 anos. Então, assim, essas atividades extracurriculares, né, contaram muito a meu favor. E eu acho que a fórmula é essa. Eu acho que a fórmula é você ter um ótimo histórico escolar, um inglês avançado e atividades extracurriculares ao longo do ensino médio. Nada de esporte nessas atividades? Não, eu não tenho esporte. Nem música, nem... Não, mas esporte, assim, não gosta esporte... de nada? Não, eu nunca fui muito fã de esporte. Não é o cara que joga bola, não né? sou. É um cara que estuda química, provavelmente é um cara que joga bola. Sempre fui perna Mas é um de cara pau. que gosta de assistir e tal, não? Não. Assim, também não. Na verdade... Já sei, Copa do Mundo, quem considera xadrez esporte, eu gosto de xadrez. Mas, não, assim, eu sempre fui perna de pau da turma de futebol.
Nunca Nem fui fã de goleiro, te educação botaram física. nem pra goleiro? Sempre fiquei de goleiro, mas sempre paguei mico também. O que teu pai e tua mãe fazem? Não, meu pai é professor de espanhol, ele está no Brasil há 20 anos, né, veio da Espanha. E a minha mãe é dona de casa. Que bacana, né? Porque eles apostaram no ensino, Apostaram, na educação, sim, né? Fizeram uma aposta muito bacana. Às vezes já foram julgados muitas vezes por ter, assim, por exemplo, não é aquela família que carnaval vão viajar, Semana Santa vão viajar, não, a gente sempre ficou em casa, a gente sempre, eles, né? Sempre direcionaram os investimentos. Você sempre viajou? Não, a nossa família sempre São direcionou, a gente sempre direcionou os investimentos para a educação, entendeu? Meu pai, eu sempre tive bolsa escolar, porque meu pai sempre foi professor dos lugares que eu estudei, exceto pelo ensino médio, eu consegui uma bolsa por mérito, mas durante todo o ensino fundamental, curso de inglês, curso de espanhol, eu fiz tudo com bolsa. Porque Então meu pai você fala trabalhava. espanhol também? Falo inglês, falo espanhol, porque meu pai trabalhava nas instituições de ensino que eu estudei. Então, E você aproveitou. sim, essa foi até uma O das... salário de professor nem é bom, mas tem essa vantagem. Sim, tem essa vantagem, que do você filho garante poder a estudar educação na do seu instituição, filho. é. Foi essa opção que meu pai fez. E eles ficaram muito felizes? Nossa, estão super Ficaram orgulhosos, nervosos, imagina. Vão passar um tempo sem você, né? Mas é muito Pois bom é, mesmo. assim, eu pretendo voltar nas férias, né? É. Então, Mas pra você matar desconfia que saudade. entram e tal. todo dia e as só as férias. Pois é. Vai ser sim. duro, né? Vai ser Você duro. é filho único? Eu tenho um irmão mais novo, de 14 anos. E assim, vai ser duro, né? Mas eu não Não, vai abriria ser mão dessa bárbaro, oportunidade claro. de jeito nenhum. Nem Bom, eles te você pediriam não é isso. aquele nerd típico, né? Normalmente quem tira os primeiros lugares no vestibular praticamente não vive durante um tempo, fica 100% concentrado somente em Ele é um estudo. Como é que pouquinho foi a nerd. sua dinâmica, eu vou te dizer sua que preparação? Ano passado eu abri mão de muitas coisas porque eu fui convidado a morar no alojamento da escola, que eu fazia preparação para o IME e para o ITA. Então, assim, tem um alojamento na minha escola, né, para os alunos mais focados, e a gente mora junto, a gente estuda junto. Eu estudava, por exemplo, 14 horas por dia, sabe, assim, no foco. E, claro, durante o ano passado eu tive que abrir mão de vida social, tudo mais e tal. Mas eu vou dizer para você que valeu muito a pena, assim. Eu preferi abrir mão de tudo isso para agora aproveitar, né? Do que ter aproveitado antes e estar me matando agora com mais um ano de pré-vestibular. Você falou que começou a trabalhar com 14 anos. O que você fez com 14 anos? Na verdade foi assim, eu sempre gostei muito de informática. Então, com 14 anos, minha mãe me deu um curso de web designer não vou falar o nome do curso. Mas aí acabou que, no final das contas, eu fui contratado para ser professor de lá. E, quando eu me formei, né? E aí eu fiquei um tempo dando aula lá. E aí eu já iniciei num outro curso de montagem, manutenção e rede de computadores, que também era a parte que agora me agrada mais. E assim que eu saí do curso que eu dava aula, eu virei monitor do laboratório de informática do meu curso de inglês. Então eu fiquei assim, e logo depois que eu saí, que eu tive que parar de estudar, parar de trabalhar para conciliar melhor os estudos, para focar mais nos estudos, eu comecei a trabalhar de forma autônoma, com uma rede de clientes que eu faço manutenção de computadores e tudo mais. Então assim, eu sempre tive meu próprio dinheirinho, sempre, né, isso contou muito como atividade extracurricular para mim. E como é que vai ser lá tem alojamento? Assim, eles dizem, não é só porque você não pode estudar, não é só porque você não pode pagar que você não pode estudar. Então, em Harvard, por exemplo, é uma universidade que a gente chama de need blind. Eles não têm noção da sua condição financeira quando eles te admitem. Aí, quando você passa, eles garantem que você ou eles possam pagar pela sua estadia. Então, eles analisaram o imposto de renda dos meus pais, contra-cheque do meu pai, analisaram toda a minha vida. Deve ter ficado escandalizado. Casa, com quanto ganha um carro. professor no Brasil, não deve? Ficaram, tanto que me deram bolsa de 100%. Entendeu? E aí eles analisam toda a sua vida financeira para ter noção de quanto você pode contribuir ou não pode contribuir. E eu entrei nos que não podem contribuir. Então a minha bolsa inclui dormitório, alimentação, passagens, livros, plano de saúde, mais o que? Despesas pessoais. Inclui tudo, né? Para que eu possa viver confortavelmente Muito bom. durante os 4 anos. É outra coisa, né? Bacana. É bacana. A gente tem que chegar lá um dia, né? Quem sabe. Mas é bem legal. Acho que é questão realmente de... Muita gente fala, não, é talento, é dom. Acho que não, acho que é dedicação. Eu acho que é questão de esforço, comprometimento
abrir mão de certas coisas por um objetivo, Mas tem que sabe? ter foco, né? Foco. Tem que estar focado. É questão de Você dedicação. estava. Acredito que o aluno Está, né? esforçado vai muito mais longe, o aluno dedicado vai muito mais longe. E você vai se formar em quê, em Harvard? Pois é, lá é assim, eles acreditam que nós somos muito novos para escolher nossas carreiras tão cedo, sem ter contato nenhum. Né? Imagina, você quero fazer Direito, você chega na faculdade de Direito, não gosta, o que você faz? Faz outro vestibular. Lá não, você tem até o 4º período para escolher São sua 2 área. anos para você escolher. Sim, na verdade você pode escolher quando chega, no 2º, no 3º, mas você tem até o 4º para escolher o que você quer. Eu tenho algumas áreas de interesse, que são economia, ciências políticas e física, e eu posso inclusive me formar em 2 delas, que eles chamam de double major, ou em Harvard chamam de joint concentration. E você se forma bacharel em 2 coisas, e também tem uma outra coisa muito legal que eles chamam de minor, ou em Harvard chamam de secondary field, que, por exemplo, eu gosto muito de física, assim, mais como um hobby. Então eu posso fazer como se fosse metade de uma faculdade de física. Seu lado B. Metade de uma faculdade de física e sair com um certificado, uma segunda carreira nisso, né? Não sei se seria um tecnólogo ou alguma coisa do tipo. Mas eu poderia, por exemplo, sair com um bacharel em economia, bacharel em ciências políticas e carreira secundária de física. Poderia ser com um currículo bem mesclado, sabe? E aí você cria profissionais únicos, né? Você tem combinações infinitas. Muito bem, parabéns. Obrigado. E boa temporada, né? Se é que você vai voltar, né? A minha intenção é voltar. Né? Eu quero voltar com certeza. Tá certo. Então bem-vindo a Harvard. Obrigado. Essa foto é bem isso mesmo. Mas essa é mais bonita. Né? Obrigado. Tá toda alegrinha, tá mais bonita. Quando foi que você esteve lá? Eu fui há 2 semanas atrás. E volta em agosto. Eu volto em agosto. Agosto já pra morar, né? Pra morar, pra ficar. Você já conheceu alguém, algum colega seu de Harvard? Pois é, eu conheço, ano passado eu conheci os 3 brasileiros que entraram ano passado, né? Que foi o Lucas Freitas, a Débora Alves e o Luiz Uzier. E conheci também a Flávia, que entrou Bom, ela já vai pro último ano dela, não sei quando ela entrou. Flávia Medina. E a do Rio também, ela. E conheci um pessoal que tem uma associação, é grande o nome, é David Rockefeller Center for Latin American Studies. Que eles têm, é um centro de estudos latino-americanos que tem um departamento do Brasil. Então eu conheci o coordenador de lá, entendeu? Já tá bom pra começar. Tem uns. Né? Já conhece Eu conheci vários. uns 7 brasileiros, mais ou menos. E fora os do mundo inteiro, né? Que você vai conhecer, que é o Pois grande barato da Com história. certeza. Então tá, boa sorte. Tinha gatinha? Tem de tudo, né? Tem pessoas Mas bonitas. tem também, né? Tem, mas eu tenho namorada, assim. Ah, é? Então, não sei. E ela fica? Ou ela Pois tenta não, Harvard de É porque 2017? ela está interessada em veterinária. Então, nos Estados Unidos, direito, medicina, veterinária, são cursos que e odontologia. Não é nível de graduação, é nível só de pós-graduação. Então não interessa a ela. Mas eu pretendo manter a relação e a gente vai se dando nas férias. Tá certo. Boa sorte. Obrigado. Intervalo, a gente volta já. Sem censura no programa da TV Brasil. Esse bloco é rapidinho, mas a gente vai tentar esclarecer assim alguma coisinha ainda. A pessoa que teve asma na infância, sofreu muito, só vivia torcendo para o sol nascer. E ela mora em Fortaleza, onde o sol, né? Tomara que ela morasse lá na época. Bom, enfim. Nessa época era no interior do Piauí. Agora, na melhor idade, a doença desapareceu. Olha que bom, é Lindalva Moura. Está feliz em Fortaleza, no Ceará, que o sol aparece. Ela queria saber se tem hereditariedade essa doença, porque o filho dela, primogênito, também teve na infância. E as 2 filhas não tiveram, mas tem rinite. Ela está pensando nos netos, se os netos terão. Bom, a asma é uma doença que tem um traço hereditário. Não é um traço... não é fatal, né? Não é fatal, mas é porque, na verdade, são vários elementos que compõem a doença asmática. Então, o que a gente sabe que... o que a gente diz é, se um dos pais é alérgico, a chance do filho é de cerca de 30% a 40%. Se os 2 pais são alérgicos, a chance é de 60% de ser alérgico. E se não for alérgico?
Fica para 20%, 10%. Tá certo. Esse empréstimo da Caixa tem limite de idade? Tem, né? Financiamento A habitacional. Raquel de Campinas pergunta, Tem. habitacional. 80 No Minha anos. Casa Minha Vida ou fora do Minha Casa Minha Vida? Todos têm? Não. Financiamento habitacional. Financiamento habitacional tem. Tem. E é sempre esse limite, 80 anos. 80 anos. E aí você tem que pegar 80 anos, confessar a sua idade verdadeira, né? É. Pra fazer agora. E o próximo feirão que o pessoal de Cuiabá está reclamando se não vai ter em Cuiabá. Vai ter? Não, Em não está Cuiabá? previsto em Cuiabá. Olha só, na Vai, verdade... reivindica, que aí tem no próximo. Não, Já vou até entregar tem pra as ela. feirinhas, sim. Os feirões, que são esses megas eventos, é que são nessas 13 cidades que eu falei. Agora, existe a feirinha lá de Niterói, que vai acontecer daqui a 2 semanas. Daqui a 2 Existe semanas, Niterói. A feirinha lá da Baixada Fluminense, porque são eventos de menor porte. Mas Então, são Cuiabá feiras deve de ter um imóveis evento. também. Isso. Rapidinho. Se uma pessoa ganha 5 mil, quer financiar 200, ela faz o simulado na Caixa, no site da Caixa. Esse simulado é o mesmo simulado feito na agência? Né? É o mesmo simulador. É o mesmo do site, está valendo o site, não pode não valer, né? Você viaja quando mesmo, João Henrique? 19 de agosto. E vai sozinho? Vou. Vai. Sim. Né? Porque pai e mãe não vão acompanhar. Não, na verdade eles podem visitar, mas eu não sei se minha mãe vai em agosto, se ela vai no período de ação de graças que tem em novembro. Mas a minha mãe, claro, ela quer saber onde o filho dela está dormindo, né? Como é que chama essa mãe? Valéria. Valéria, muito bom. Valéria é ele, pai? Andressa. Abraços. Valeu, parabéns. Obrigado. Gilberto Braga. Quanto, Cristiana? 1 minuto. Eu levo e Imposto respondo. de renda tem poupança? Na poupança, não. 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 Nenhum rendimento sofre tributação na caderneta de poupança. Nada. Nada. Nos fundos é que tem, né? Isso. Fundo de renda fixa e outras aplicações, todas têm imposto de renda, Menos a poupança. menos a poupança. E continua igual. Isso não mudou. Não mudou. Então, agradecendo a vocês por terem vindo. Super obrigada. Obrigado a você. Agradecendo a vocês que estão nos assistindo. Lembrando que a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia Regional do Rio fez um livrinho que pode ser... Pode ser comprado, pode ser obtido lá na própria sociedade e pode comprar nas livrarias. Ok. Responde a perguntas e respostas sobre alergia. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã tem Gil, hein? Gilberto Gil. Valeu!